Olá, meus amigos e minhas amigas, fãs de Elvis Presley. O vídeo hoje é de caráter pessoal e também aproveitando já para encerrar este ano e desejando um Feliz Natal a todos os amigos e fãs do Elvis que acompanham o meu canal há tanto tempo. Em 1976, eu tinha 8 anos de idade e eu tive um desejo que perdurou a minha vida inteira. É incrível como um desejo pode se tornar uma obsessão e ele pode ficar afogado, guardado dentro do seu peito, da sua alma, e você pode até esquecer daquele desejo. Mas, quando você vislumbra a oportunidade de realizar aquele desejo, então, não importa a sua idade, você realiza e aquela satisfação que ficou há meio século guardada dentro do seu peito, ela pode ser realizada. Você pode sentir a mesma satisfação ou devolver isso a uma criança de 8 anos de idade. Quanto tempo um desejo não realizado pode viver dentro de você, dentro da sua alma? No meu caso, meio século. Eu tive um desejo de um brinquedo na infância, quando eu tinha por volta de 7 anos de idade, 1975, 1976. E esse desejo perdurou por 50 anos, meio século. Eu vou fazer uma pequena apresentação da minha infância, pelo menos focado nesse período onde esse desejo cresceu dentro do meu peito, e foi talvez a minha maior decepção, e também depois disso eu aprendi que as decepções existem, e durante a minha vida foram tantas, como na vida de todos. Temos decepções, temos também o lado oposto, que é a satisfação às vezes em muitas coisas. Mas, neste caso, foi uma decepção logo no princípio da vida, na tenra idade da infância, e eu, como um menino de muita imaginação, um menino muito sentimental, eu espero que você não seja tão sentimental quanto eu, pois você acaba sofrendo bastante as decepções. Bem, eu tinha 2 vizinhos. Mais ou menos éramos da mesma idade. A minha casa ficava no meio. No lado esquerdo morava um vizinho abastado e do lado esquerdo morava um menino que a vida dele era mais dura, porque ele morava em um quarto de mais ou menos 15 metros quadrados no fundo da casa da sua avó paterna. Nesse quarto, ele morava com a mãe, com as 3 irmãs e ainda com a avó materna e o pai. Bem, quando tinha aniversário na casa desse menino, sempre era um aniversário bacana. Nós éramos convidados, eu e esse outro menino mais pobre ainda do que eu. Quando nós chegávamos à casa desse menino, o quarto dele era inundado no dia de aniversário por todos os brinquedos da Estrela, da Troll, da Atma, que você pudesse imaginar. Ele tinha revólveres de espoleta, autoramas, ferroramas, vai e vem. Enfim, naquela época passava propaganda de brinquedos na televisão, algo que hoje é proibido. Você pode ver, você não vê mais propaganda de brinquedo.
Eu não sei qual é o motivo, não parei para pesquisar, mas eu sei que isso era uma coisa que deixava as crianças mais pobres, assim como eu e meu vizinho, do lado direito, que morava apenas em um cômodo, nós ficávamos sempre querendo aquelas coisas maravilhosas que a propaganda colocava. Tinha também o boneco Falcon. Bom, eu nunca me iludi com esses brinquedos porque a minha mãe sempre deixou claro para mim que ela não tinha condição de me dar nenhum desses brinquedos que o menino ganhava. Então eu e o meu vizinho do lado, o mais pobre, quando nós íamos até a festa de aniversário desse menino, a gente saía com uma língua de sogra, com um balão e um apito. E a gente ficava feliz brincando com o balão, jogando o balão para cima durante a semana inteira até que o balão murchava. E como é típico das crianças, elas têm ciúmes. Quando ele chamava para brincarmos com os brinquedos dele, nós podíamos apenas ficar olhando. Teve um brinquedo em especial que me chamou muito ao coração, que era a jamanta eletrônica da Estrela. Esse brinquedo me chamava bastante a atenção porque ele vinha com os carros nacionais. Era o Maverick, o Puma, o Chevette e o Passat. E eu, quando criança, adorava brincar com carrinhos. Então aí vem mais uma parte, mais um contraponto na minha história, na minha infância. Meu pai tinha um irmão, e esse homem é um pouco mais velho, 5 anos mais velho do que meu pai. Ele ficou extremamente rico, muito, muito rico. E quando eu era criança, meu pai era feirante e ele trabalhava de terça a domingo, e na segunda-feira ele tinha que resolver banco, guardar livros, essas coisas. Então nós nunca saíamos de casa, nunca viajamos para lugar nenhum, nunca nem fomos para a praia quando eu era criança. Mas quando tinha uma Páscoa, quando tinha um Natal, um final de ano, nós íamos à casa do meu tio. Meu tio tinha uma casa que pegava um quarteirão inteiro. E na cozinha, eu lembro, tinha um painel, e uma vez tocou a campainha e tinha 5 números nesse painel. E um desses números caiu. Eram redondinhos assim, 5 círculos. A campainha tocou e um número apareceu. Então eu perguntei para minha tia: o que é isso, tia? E eu descobri que, dependendo de onde a campainha era tocada na casa, já que ela pegava não era um quarteirão, meio quarteirão, com certeza meio quarteirão, uma casa de esquina enorme. Então era onde que estavam chamando. Então você olhava ali para ver onde você ia atender a pessoa, a campainha. Sempre que eu ia para lá, era muito prazeroso para mim. Eles eram muito carinhosos, inclusive eles eram meus padrinhos. Esses gibis que você vê aqui é tudo uma nostalgia que eu tenho da época, porque era quando eu ia à casa deles. Os meus primos são 15 anos mais velhos do que eu, são 2, e um deles me dava pilhas dessas revistinhas no Natal, que ele lia durante o ano inteiro, e aquilo ficava acumulado lá, e ele me dava sempre 60, 70 revistinhas em quadrinhos. E isso, hoje, quando eu pego uma revista dessa, são aqui da Mônica, por exemplo, que é uma biblioteca histórica do Maurício, que traz o ano de 73, por exemplo, inteiro, o ano de 74 inteiro, e coincide com a época que eu ganhava essas revistas, e isso é como se eu pudesse, por um momento,
colocar meus pés lá naquele passado que foi tão prazeroso para mim. E por que que esse brinquedo ele se tornou importante para mim, a jamanta eletrônica? Porque sempre que eu ia, cada ano que eu ia, então eu tinha 5 anos, eu tinha 6 anos, eu ia no Natal, 7 anos, e eu vi todos esses carros com os meus primos. Como eles tinham muito dinheiro, Maverick, Passat, Puma GT, e a jamanta eletrônica trazia esses brinquedos, e aquilo para mim, a imaginação, era incrível. A jamanta eletrônica também foi o primeiro carrinho aqui do Brasil que ele tinha um comando. O comando estava em cima da cabine, você apertava os botões e ela ia para frente, para trás e para os lados. Isso era uma novidade incrível, porque a gente sempre amarrava uma linha num carrinho de plástico e puxava. Bem, se eu pedisse um brinquedo para o meu tio, e embora ele fosse muito carinhoso, e sempre que eu fui aos natais na casa dele com muita fartura, uma casa enorme com piscina, era o paraíso, mas você não pedia nada ao meu tio. Se você pedisse, uma única vez eu pedi: tio, me compra um brinquedo, ele foi rápido em apontar para o meu pai. E ele disse: ele é seu pai, não eu. Não importa o dinheiro que ele tivesse, ele não se sensibilizava ao ponto de me dar um brinquedo no Natal. Bem, um dia eu pedi para minha mãe, quando eu vi essa jamanta eletrônica na casa do meu vizinho. Então eu lembro que eu apertei o botão e aquele carrinho começou a andar, mas logo ele apareceu e tirou aquilo da minha mão. Ciúmes, né? Ciúmes de criança, do brinquedo. Então eu falei para minha mãe, faltavam 6 meses para o Natal. Eu falei: mãe, você me compra uma jamanta eletrônica para o Natal? Mas sabendo de antemão que isso era impossível. Só que ela disse: sim, eu compro. Quando ela disse sim, eu compro, ela colocou o quê? Ela depositou uma esperança na minha mão. Se ela falasse não, não compro, eu não teria ficado com esse desejo pelo brinquedo durante todos esses anos. Mas ela falou sim, eu compro. A partir do momento que ela falou sim, eu compro, eu perguntei quantos meses faltam para o Natal. Faltava algo em torno de 6 meses para o Natal. E eu não tinha ideia, até aquele momento, do que era um dia, do que era uma semana. Então eu vivia os dias, mas até então eu não conhecia a ansiedade, por exemplo. Isso me fez ficar ansioso, porque ela me mostrou no calendário a coluna que formava um mês. Quando eu marquei um dia e marquei uma semana, e eu vivi aquela uma semana, e eu entendi o que era uma semana em tempo, e que um mês seriam 4 semanas daquela, e para o Natal seriam 6 semanas daquela. Bem, aquilo me deixou numa ansiedade incrível. E eu fui contando os meses, fui contando os dias, as semanas, os meses, assim mesmo como eu imagino que alguém, um presidiário, possa fazer. E nessas eu contei para o meu amigo, meu vizinho, e a minha casa e tinha um muro. O muro tinha uns 6 metros de altura, que ele morava num sobrado, eu morava numa casa térrea. E sempre quando ele falava comigo, ele estava lá em cima e eu estava aqui embaixo. Mas eu disse para ele que minha mãe ia me dar uma jamanta eletrônica no Natal e que a gente ia poder brincar juntos, sair com as cegonhas, vender os carros. A imaginação ia fluir na brincadeira. E eu fiquei esperando durante 6 meses até que chegasse o Natal.
A minha mãe, quando foi a véspera de Natal, ela falou: não, eu vou dar no dia de Natal, é amanhã. Eu procurei a caixa, era uma caixa, não, era uma caixa grande, né? Uma caixa mais ou menos assim. Eu procurei por essa caixa, sabendo que o brinquedo já estava na minha casa, né? Porque se ela ia me dar no dia de Natal, ela já tinha comprado, porque no dia de Natal as lojas estão fechadas. Ela não poderia ir lá comprar ou retirar o brinquedo no dia de Natal. Então eu fiz uma varredura na casa inteira. Eu tinha 8 anos e não achei. Quando chegou no dia de Natal, então eu falei: mãe, cadê o brinquedo? Ela falou: não, depois do almoço. Mas aí a minha ansiedade explodiu, e então eu comecei a pedir, chorar, e ela pegou o brinquedo e falou: tá bom, tá aqui. Só que aquilo era como se fosse você comprar um salame e você embrulhar o salame. E ela me deu o brinquedo. Realmente era uma jamanta, mas era uma jamanta de plástico, com uns carrinhos fusquinhas de plástico. E a minha decepção foi tão grande que era melhor ela ter me falado já lá, 6 meses atrás, que ela não ia comprar, que não tinha condições, e que eu entendesse isso. Eu teria entendido, não teria passado esses 6 meses com essa ansiedade absurda, que era algo que é um sentimento que eu nem sabia, eu não conseguia lidar com esse sentimento. Bom, ela acabou falando assim: vai brincar e cala a boca. Eu peguei aquele carrinho de plástico, fui para o quintal, e quando eu comecei tentando me conformar e brincar com aquilo mesmo, não sendo o que eu queria, o meu amigo aparece no muro, e ele, antes de aparecer, ele falou: e aí, você ganhou? Quando ele vê o brinquedo que eu estou brincando, então a humilhação é maior ainda, porque ele dá uma gargalhada que quase perde o fôlego. E eu não tiro a razão dele, porque eu vinha fazendo essa propaganda que eu ia ganhar o brinquedo e tal, e acabei ganhando uma coisa muito, muito inferior. Bem, isso passou, eu não sou magoado com a minha mãe por causa disso, mas assim, eu fico sempre pensando o porquê, né? Ela fez e sustentou isso durante 6 meses, vendo a minha aflição da espera por aquilo, porque eu esperava por aquilo todos os dias, eu ia na folhinha todos os dias. E de vez em quando eu conto aos amigos essa história, eu conto não tão sério quanto eu estou contando aqui, eu conto, eu brinco e a gente até se diverte com essa história. Mas eu acho que a minha esposa, ela sempre escutou essa história e ela ficou sempre com talvez um pesar por mim. E agora, em 2025, então eu tenho 57 anos hoje, são 50 anos depois, meio século depois. Então ela me deu esse carrinho, essa jamanta eletrônica, e é incrível como quando ela me deu a caixa e eu abri aquela caixa, automaticamente eu não era mais este senhor de 57 anos de idade. Naquele momento eu senti que na minha alma, que se apoderava do meu corpo naquele momento, era aquela criança que tinha 7 anos, 6 para 7 anos, lá atrás. Então, a satisfação do brinquedo, que era para inicialmente demorar 6 meses, demorou 50 anos, mas então eu realizei meu desejo. Então eu penso que quanto dura um desejo? Ele dura o tempo que for até que você realize. Muitas vezes
você não realiza e ele morre com você. Você vive com o desejo, você convive com o desejo. Mas hoje, graças à internet, então você pode encontrar muitas coisas, coisas antigas, e ela encontrou esse brinquedo. E eu termino com um vídeo mostrando o meu brinquedo, que era para eu ter ganho há 50 anos atrás, mas que, de certa forma, ele sempre existiu, sempre esteve em algum lugar. Aquele dia eu procurei na minha casa inteira e não achei, porque ele não estava na minha casa. Ele estava em algum lugar. Mas hoje ele chegou às minhas mãos. Eu desejo um Feliz Natal a todos os meus amigos, a todos os fãs de Elvis Presley, e desejo que no ano de 2026, parte pelo menos, ou que seja um dos nossos grandes desejos, sejam realizados. Paz e saúde aos amigos, e ano que vem eu volto com mais e contando também sobre a vida de Elvis Presley. Elvis Forever.